aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco agora sobre grandezas e medidas. Bom, as grandezas e medidas, na verdade a gente pode compreender a grandeza como tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que de alguma forma a gente pode medir. No dia a dia a gente pode trabalhar com diversas grandezas, né? Existe o comprimento, existe o peso, que nós damos o nome de massa, a capacidade que alguma coisa tem de conter água, o que quer que seja, a área, o volume, tempo, temperatura, velocidade. Então, tudo isso são grandezas, são coisas que nós podemos medir. Agora, quando nós temos que medir alguma coisa, a gente tem que escolher uma unidade de medida, que é a ferramenta que a gente usa para comparar o que nós estamos medindo com uma régua que pode ser usada para qualquer coisa, e assim comparar, né, grandezas diferentes dentro de uma mesma unidade de medida. Então, nós dentro do Sistema Internacional de Unidades, que é o padrão que nós usamos aí para as unidades de medida, nós temos aí, como está no quadro, diversas grandezas, né, e as unidades de medida correspondentes a cada uma dessas grandezas. O comprimento é sempre medido em metro, que é bastante conhecido, né, que o símbolo dele é o M. A área é medida em metro quadrado, o volume em metro cúbico, o tempo é em segundos. Nós sabemos que existem os minutos, as horas, mas a unidade de medida do tempo são os segundos. A velocidade, metro por segundo, também tem 1 km por hora. A massa, a unidade de medida no sistema internacional é o quilograma. Então, tem a vazão, que é o metro cúbico por segundo, que é quanto de água alguma coisa expele, por exemplo, é uma mangueira, um caminhão-pipa, alguma coisa assim. E a temperatura, a unidade de medida da temperatura é o grau Celsius, tá? Agora, falando um pouquinho mais das unidades de medida do metro, né, do comprimento, nós temos que o comprimento tem como unidade de medida básica 1 metro, a unidade padrão 1 metro, só que existem múltiplos e submúltiplos, ou seja, existem medidas que quando nós temos muitos metros ou poucos metros, nós usamos outras medidas para ficar com um número menor, mais fácil de ser trabalhado. Então, por exemplo, quando nós temos 10 metros, em vez de falar 10 metros, nós podemos falar 1 decâmetro. Quando nós temos 1000 metros, em vez de falar 1000 metros, nós podemos falar 1 quilômetro. Quando nós temos 1/10 de metro, em vez de falarmos 1/10 de metro, nós podemos falar que nós temos 1 decímetro. E assim por diante. Então aí no quadro estão todas as subunidades, né? Sejam múltiplas ou submúltiplas do metro, com os seus símbolos e a relação que eles guardam com o metro. Então nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o próprio metro e decímetro, centímetro e milímetro. Agora nós vamos ver aqui qual é a relação que cada um guarda entre si e como nós fazemos para transformar uma unidade de medida em outra. Aqui então nós temos a representação de todas as unidades de medida e para ficar mais fácil a gente entender, acontece da seguinte forma: sempre que nós caminhamos para a direita na tabela da unidade de medida, nós multiplicamos por 10, tá? Então sempre que eu estou caminhando para a direita, cada casinha que eu pulo para a direita eu vou multiplicar por 10. E assim por diante até o final, multiplicando por 10 a cada pulo de casinha. Agora, quando eu vou para a esquerda, eu sempre faço a operação contrária, eu divido por 10. Então, todas as casinhas que eu pulo para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Não importa qual seja a casinha, se eu estou passando uma casinha para a esquerda, a gente divide por 10. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que andar com a vírgula, mas nós não vamos falar nesses termos agora. Então, por exemplo, eu quero transformar 1 quilômetro em hectômetro. Como que eu faço? Quilômetro para hectômetro eu multiplico por 10, o HM, né?
Então, 1 quilômetro vezes 10 vai dar 10 hectômetros. Agora, quero transformar 1 quilômetro em metro. Então, nós temos 1 quilômetro para ser transformado em metro. Percebam que eu andei 3 vezes, né? Então, 1 vezes 10 para poder virar hectômetro vai dar 10. Depois 10 vezes 10 para virar decâmetro, 100. E depois 100 vezes 10 para virar metro, 1000. 1000 metros. Nós podemos também pensar da seguinte forma: quantas casas eu andei para a direita? 3, não foi? Então eu posso fazer um salto direto para a casa do metro, em que eu vou multiplicar por quantos zeros vai ter minha multiplicação? 3, porque eu pulei 3 casas. Então 1, 2, 3 e completo com 1. Significa que eu multipliquei por 1000. E a mesma coisa vale se eu quisesse dividir, né? Passar do metro para o quilômetro. Eu dividiria por 1000. Tá bom? Então esse é o raciocínio que a gente usa quando a gente quer transformar as unidades de comprimento. Metro em quilômetro, em decímetro, em centímetro, qualquer que seja. Nós sempre vamos usar esse mesmo padrão, essa mesma ideia. Tá bom? Espero que tenham entendido. Um abraço e até a próxima.